Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o nosso podcast semanal sobre o futuro do dinheiro aqui na Exame. E eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu invadi aqui o podcast porque é Semana da Mulher e a gente tem uma convidada ilustre que se destacou muito no Shark Tank, é uma investidora e também é muito famosa aí nas redes sociais, né, que é a Camila Farani. Oi, Camila! Oi, gente, feliz de estar aqui, muito obrigada. Acho que esse mês é um mês especial para todas nós mulheres, né? Eu acho que todos os meses são, né? Tanto para as mulheres quanto para todos os seres humanos, né? Mas esse em especial é para nós, né? Bom, um dos temas do podcast vai ser empreendedorismo e inovação voltado para as mulheres, mas a gente também vai falar sobre um monte de outros temas, então fica ligado aí que vai ter muita coisa interessante. E para começar, eu queria saber de você, Camila, porque você é uma representante da liderança feminina. Então, qual que é a sua opinião sobre esse cenário, né, das mulheres no mercado financeiro? Olha, eu acho que nunca se falou tanto em empreendedorismo feminino na vida, né? Quanto nos negócios, né? Eu acho que quando a gente fala de mulheres na área financeira, é preciso que a gente analise um histórico cultural barra estatístico, né? Onde mulheres elas frequentavam menos as faculdades, né? As escolas especiais voltadas para a área de exatas que poderiam culminar aí numa graduação na área de finanças. Eu, por exemplo, era uma delas, né? Hoje eu fiz direito, mas eu sempre falei que se eu pudesse, né, eu faria economia. E aí quando você pergunta, mas por que se você pudesse? Porque eu achava que eu não era boa em matemática, em números suficiente para passar e para poder estudar para uma faculdade de economia. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, então estou falando aqui pela primeira vez. Então, só nisso você já faz um paralelo, porque estatisticamente as mulheres elas preferem mais as áreas de humanas. E aí, quando elas preferem mais as áreas de humanas, o que acontece? Você tem menos mulheres na área financeira. Né? Então, quando você analisa sob essa ótica, é isso que acontece. Porém, esse cenário está mudando. E ele está mudando principalmente graças, né, eu acho que a todos os esforços aí de grandes lideranças femininas que estão trazendo essas mulheres aí para um cenário, né, de que sim é possível, de que sim ela pode, como também as empresas, como também um movimento global como um todo, por exemplo, esse podcast aqui que você está fazendo faz parte disso, né? Que é incentivar a trazer mais mulheres para o cenário de investimento, para o cenário financeiro como um todo, né? Então, eu vejo, eu que tenho aí 22 anos, 23 anos de carreira, eu vejo realmente como um cenário extremamente positivo. Eu acho que a gente ainda tem bastante a galgar, mas eu acho que se a gente compara, né, versus o que a gente tinha há 5 a 10 anos, a gente está muito bem. Legal, Camila. E você começou a empreender muito cedo, né? Você comentou aí sobre mais de 20 anos de carreira. E como que você fez para se destacar num cenário que, se hoje já é ainda muito masculino, acho que naquela época ainda mais? O que eu fiz, né? Assim, Maria, eu entendi que eu tinha dois caminhos na minha vida, né? Ou eu ia viver numa eterna luta contra as estatísticas, né, que realmente não eram favoráveis e até hoje não são favoráveis, ou eu entendia que isso existia e eu me perguntava o que eu posso fazer para eu ser uma profissional melhor, para eu ser um ser humano melhor. E foi a segunda opção que eu escolhi. E escolhendo essa segunda opção, eu entendi o seguinte: bom, eu quero estar perto de pessoas que, de fato, que elas consigam agregar também outros conhecimentos que eu não tenha, né? Porque você imagina, há 20 anos atrás, não tinha esses grupos, esse associativismo de mulheres, não existia isso. Você entrava nos conselhos das associações comerciais, da Firjan, da Federação das Indústrias, né, da própria Fiesp, você não tinha conselho da mulher, não existia isso.
Então eu achava que eu era uma pessoa estranha, porque eu só pensava em negócio. Eu aos 20 anos, hoje eu estou com 41, eu aos 20 anos eu só pensava em negócio, né? Assim, eu era totalmente diferente, imagina, das minhas amigas, mas claro, minhas amigas fizeram direito, né? E ainda assim as outras que não eram da faculdade, então eu falo, onde é que eu vou conseguir achar que eu não sou um peixe fora d'água? E foi justamente nessas associações. Então eu comecei a entrar nos conselhos de jovens, eu fiz parte do conselho da Associação Comercial, depois eu passei a fazer parte do Conselho de Jovens da Federação das Indústrias, e ali eu conheci pessoas, mulheres, inclusive, claro, num número reduzidíssimo, era menos de 10% dos conselheiros no total, mas ali a ideia, isso foi tão valioso para mim, assim, eu tenho grandes amigos hoje, sócios, um dos meus grandes mentores que me levou a fazer investimento anjo, ele veio do associativismo, e eu entendi que eu não tinha competidores, eu poderia ter aliados. Agora, né, depois disso teve muita coisa, assim, né? Eu entendi que se eu aliasse a atitude, mas ao mesmo tempo eu trouxesse bons argumentos e usasse a técnica, né? Cada vez eu seria melhor. Eu entendi que se eu fosse ousada, mas que eu também não perdesse de vista, né, a humildade, eu mantivesse ali os meus pés no chão. Eu acho que minha mãe fez isso muito, né? Falou, ó, não vai tanto assim, não, porque senão. Então, mas eu sempre fui uma eterna curiosa, Mari. Assim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade. A Luísa Trajano fala muito isso, essa frase, não é minha capacidade fuçativa. Então, eu sempre fui muito curiosa. Se tinha um termo que eu não entendia, eu ia lá e procurava. Se tinha uma matéria que ficava engasgada aqui, algum tema, e eu achasse que aquele tema ele era importante para mim, eu gostasse dele, eu não entendia, eu ia lá e fazia uma especialização pequena, cursos menores, né? E, então, eu procurei, no final das contas, estar sempre cercada de pessoas que pudessem me fazer crescer. Então, eu fiz escolhas deliberadas para me afastar de pessoas que não faziam isso. Eu entendi que eu precisava cada vez mais aprimorar o meu lado técnico, então, depois que eu fiz a minha graduação, fiz uma pós-graduação, eu fiz outras especializações em curto período de tempo, mas aí eu comecei a fazer algumas coisas lá fora. Eu entendi que se eu tivesse atitude suficiente para não deixar que muitas vezes o complexo de impostor aqui, aquela coisa assim, eu não mereço isso, eu não posso estar nesse lugar. Se eu entendesse como lidar com as situações, com os reveses da vida, se eu entendesse como isso seria importante na minha vida, né, eu poderia crescer. E que no final das contas, um dia ruim não quer dizer que a sua semana vai ser ruim. Um mês ruim não quer dizer que por conta disso o resultado do seu negócio do ano inteiro vai ser ruim. E que no final o fracasso é um evento, né? Não é uma pessoa. Se eu tivesse problemas ali e eu fracassasse, isso faz parte do aprendizado. Legal. E eu acho que a gente não tem como falar de inovação sem falar um pouco de tecnologia, que você também é uma super especialista. E eu queria saber se você tem notado um interesse maior das mulheres por tecnologia, se mais mulheres têm te procurado para investir numa startup de tecnologia que elas estão criando, coisas assim. Então, em 2014, eu cofundei o Mulheres Investidoras Anjo e, mais recentemente, o Ela Vence. Né? Eu fundei o Ela Vence. O Ela Vence ele é a minha plataforma de capacitação, de conhecimento, né? E de trazer exatamente conceitos ligados à inovação e tecnologia para as mulheres. Sim, isso está aumentando. Isso está aumentando, e aí volto a dizer, né? Você tem muitas mulheres que chamam a responsabilidade para si, não só para poder inclusificar, né, que é trazer essa coisa de que todas são importantes, né, de você incluir, mas principalmente para você tirar aquele medo de que tecnologia é aquele bicho-papão. Né? Eu, por exemplo, eu sou investidora de tecnologia, então as pessoas acham que eu entendo de todos os códigos possíveis que você possa imaginar. Eu sei codar, eu entendo de front-end, de back-end. Não entendo nada, gente. Eu entendo minimamente. Agora eu entendo de poder fazer negócio na área, né? Foi nisso que eu quis me especializar. Por quê? Porque a tecnologia, ela, ela é uma ferramenta.
Então, quando você entende a tecnologia como uma ferramenta, ela está ali para poder servir o teu dia a dia, mas principalmente para te trazer mais produtividade. Só que a gente tem 15% apenas das empresas de tecnologia, das startups, sendo lideradas por mulheres. E quando você vai, e quando você faz um recorte para mulheres negras, né, esse número ele cai aí para menos de 1%. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande, né? Então, uma das minhas grandes missões, né, é você, eu conseguir trazer mais mulheres, não só para o cenário de tecnologia como um todo, porque assim, hoje ou você é ponto com ou você é ponto fora, isso é um fato, né? Então, no fim, você pode estar mais no digital, estar menos, mas você precisa ter alguma tecnologia simples ali, né? Não necessariamente você precisa ter aquela tecnologia, aquela deep, né? Aquela coisa mais profunda. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que é importante que a gente tire esse mito da complexidade. E aí eu acho que as mulheres investidoras, mulheres que já estão trilhando aí uma carreira de sucesso, quanto mais assim, eu sempre falo isso, né? Vamos dizer assim, não é um apelo, né? Mas é um chamado que eu sempre falo, assim, você, mulher, vamos investir mais em capital de risco e principalmente em mulheres liderando essas empresas. Então, no Vale do Silício, o número de, de, de lideranças, né, das General Partners nos fundos de capital de risco aumentou de 15,4% para 17%. Ah, é um número baixo? Mas já é alguma coisa. Ah, é um grande avanço? Não é um grande avanço, mas é um avanço importante, ainda pequeno. Mas, Maria, eu queria te falar uma coisa que é muito peculiar, né? Ainda existe, tá? Uma certa cultura, né? Que se aquela mulher, se ela tiver sido investido, né? Isso aí, segundo algumas pesquisas, se ela tiver sido investida só por mulheres, quando alguns fundos vão para as próximas rodadas de investimento, elas são vistas como menos competentes, porque acredita-se que houve uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa, ela foi investida talvez menos tense e mais ali para uma coisa meio de mulher para mulher, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que isso precisa mudar. Sem dúvidas. E eu Isso, acho na que. verdade. Oi. Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu ia perguntar, porque quando você entrou no Shark Tank, você ganhou uma exposição gigantesca, né? E uma cadeira importante num programa ali que também estavam cheios de homens, investidores e nomes importantes. E como que foi essa exposição? Você se sentiu um pouco intimidada no começo? Como que você lidou com isso? Eu não me senti pouco, não, eu me senti muito intimidada. Eu estava morrendo de medo. Eu sentava naquela cadeira ali e eu falava, caramba, essa cadeira é grande demais para mim, né? Eu olhava para o lado de um Apolinário, Shiba, que eu era fãzona. Na época ainda tinha o Sorocaba e tinha o Carlos Wizard, né? Então, quando eu sentei ali a primeira vez, eu falei, caramba, esse lugar não é para mim. E eu que achava que não ia nem fazer a segunda temporada, eu fiz até a sexta temporada, eu fiz 6 temporadas seguidas, que de fato foi o que trouxe bastante visibilidade e conseguiu com que eu alcançasse um número muito maior de mulheres, de pessoas, mas ao mesmo tempo que a minha missão ela passou a ser exibida e alavancada. E sem dúvida nenhuma, na minha missão estão as mulheres.
Legal. E eu acho que no programa já te apresentaram as ideias assim mais mirabolantes. E como a gente está falando de inovação, eu queria te perguntar qual foi a ideia mais futurística que te apresentaram e que tentaram fazer você investir. Que você pensou assim que, nossa, isso aqui ainda está muito fora da caixa, ainda está muito longe. Ai, nossa, caramba. Você sabe que a gente analisa uma média de 60 pitches, 70 pitches por temporada, né? Então você bota isso vezes 6, a gente está falando de aí 420 pitches, né? Mas a mais, eu acho que teve uma que para mim foi bem disruptiva e que me veio à cabeça agora, que era um quiosque de alimentação todo feito por robôs. E eu adorei, né? Imagina, né? Fã de tecnologia, eu já tinha visitado em São Francisco uma cafeteria que era só com robótica, mas veja, até essa de São Francisco ela ainda estava em fase de teste, né? Ela ainda estava em MVP. E a que ele propunha aqui no Brasil, ela era onde você fazia, você confeccionava salgados, né? Então tinha ali uma dificuldade de hardware muito grande. Eu falei, cara, eu acho que isso daqui ainda vai demorar um pouquinho para efetivamente funcionar, né? Então assim, a que me veio à cabeça foi E aí essa. você Mas acho que investiu? tiveram. Não, mas eu fiz proposta, assim, eu fiz proposta, ele não me quis, eu acho, eu tenho quase certeza que ele não me quis, eu acho que ele acabou fechando com outro já, que eu confesso que eu não sei como é que está o andamento dela, mas se ele estiver assistindo, viu, ainda lembro que eu ainda tenho interesse, tá? Legal. E nessa questão de tecnologia, os outros investidores, né, que você percebe assim nesse mundo de investimento, eles ainda estão mais conservadores com essas tecnologias ou você acha que já estão mais abertos? Não, eu estou mais aberto, mas eu acho que assim, agora a gente tem que considerar um outro momento, né? Acho que, bom, com relação à tecnologia, sim, né? Porque o processo evolutivo da tecnologia, ele é um processo, embora a gente acha que tudo acontece muito rápido, né? Mas a estratégia de go-to-market, implantação, validação, teste, seja de um hardware, de um software, não é tão simples assim. E aí não é tão simples, não é só você colocar no mercado, é todo por trás, a estrutura por trás, né? Tanto sob o ponto de vista de mão de obra, quanto sob o ponto de vista de periféricos, de tudo que você tem que usar. Mas óbvio que está muito mais comum a gente falar de inteligência artificial, porque hoje você tem um chat GPT, né, um chat GPT que hoje ele conseguiu aí ao longo de alguns meses mais do que o TikTok, alguns dias mais do que o TikTok não conseguiu ao longo de alguns meses, né, via inteligência artificial. Porém, eu acho que a gente tem que considerar o cenário que a gente está vivendo, né, que é um cenário de uma crise na Ucrânia se alongando mais do que deveria, né, uma alta de juros, enfim, esse cenário que a gente sabe que a gente está vivendo e que naturalmente para nós investidores faz com que a gente fique mais cautelosos, né? A gente viveu anos aí onde se tinha, logo lá no início, né? Eu não estou falando de 2 anos atrás, eu estou falando de 8, 10 anos atrás, onde tinha uma euforia muito grande, né? 8 anos, então você tinha evaluations altíssimos que foram aí se perdurando por alguns anos e o mercado começou a se regular como um todo, veio a pandemia, né? As empresas elas passaram a investir em tecnologia no digital quase que de uma forma compulsória, né, a pandemia acabou, e aí agora, o que a gente faz com essa digitalização, com isso tudo, com todas essas contratações que a gente fez? Então, é por isso que a gente está vendo, dentre outras questões, obviamente, tantas demissões, tantos layoffs, como a gente está vendo. Então, ao mesmo tempo que os investidores eles estão mais acostumados, eles estão mais cautelosos, mas o mais importante, estamos mais maduros. Eu estou muito mais madura, também até porque se eu não amadurecesse, né, eu teria que me falar, bom, Camila vai fazer outra coisa na sua vida, e aí procurando empresas aí que tenham aí muitas vezes um caixa mais sólido ou se não tão sólido, qual é o prazo que ela tem para poder fazer isso?
Então, porque você mencionou sobre as demissões na tecnologia, e esse é um cenário que muitos acreditam que vai ser, assim, o sacudir da árvore, que vai cair aqueles projetos que não têm tanto fundamento, mas que outros podem se fortalecer na tecnologia e valorizar, etc. Você concorda? Olha, eu acredito que, eu não diria cair ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu acho que as empresas que não estão tão bem estruturadas, elas vão ter um desafio muito maior. Isso é um processo natural, tá? Eu, quando comecei a empreender há 20 anos atrás, assim, se eu não tivesse minimamente a sustentabilidade do meu negócio, buscasse o caixa, eu não teria mantido o negócio por 23 anos, 24 anos. Você acha que é um bom Então, momento para quem quer criar uma startup de tecnologia ou você acha que é melhor esperar um pouquinho? ô Mário, eu vou te falar uma coisa, eu sempre acho que é um bom momento para empreender, entendeu? Assim, imagina, assim, né? Eu, além de investidora, eu sou uma empreendedora nata. Só que, veja, eu acredito que é sempre um bom momento quando você acredita que você está aí num nível de maturidade que seja razoável. Mas também, se você esperar sempre o melhor momento, você nunca vai empreender, a verdade é essa. Eu acho que o mercado ele tá muito mais exigente, o que por um lado é muito bom. É claro que existe o mesmo capital na mesa, mas esse capital ele também está mais exigente, o que também, se você olhar para um outro aspecto, é muito bom, porque você vai precisar ter o teu negócio muito mais bem estruturado. Você hoje tem muito mais, um número muito maior de empreendedor, desculpa, de mão de obra, uma mão de obra que vem se qualificando cada vez mais, porque a gente passou e ainda passa um sufoco, principalmente por mão de obra bem qualificada. Então, sim, eu acho que é um bom momento, sim. E o mais importante, né, o mercado de risco, da indústria de risco, você não faz um investimento para poder o negócio girar para 4 meses, você faz um investimento de médio e longo prazo. Né? Então, muita gente perguntou para mim na época da pandemia, Camila, aí, você perdeu muito dinheiro, etc e tal. Eu falei, não, gente, assim, eu tive ali dentro do meu portfólio, eu tive um número muito reduzido, menos do que 5% de startups que quebraram. Por quê? Porque o venture capital, né, o investimento anjo, ele não segue necessariamente, ele não acompanha necessariamente o PIB, os ciclos, claro, né, assim, não numa proporção direta, né, porque muitas dessas startups, elas têm caixa aí alongados, principalmente as que têm uma inteligência financeira muito forte, elas têm o seu caixa alongado aí para 5, 6, 7 anos. Legal. E Camila, para finalizar aqui, então, qual seria uma dica ou uma sugestão que a Camila de agora daria para a Camila de 20 anos atrás que estava começando a empreender? Acho que a primeira dica que eu daria é dorme mais, que você está perdendo muita noite de sono pensando em tantos negócios que você está querendo criar. Mas sem dúvida nenhuma, mas é uma realidade, tá? Porque se você não dormir, você acumula a vida inteira. Mas eu acho que eu diria ter menos impulsividade e mais se basear em números. Mas também não se baseia tanto em números, não, e botar a mão na massa, porque se você se basear muito em números, você não faz acontecer. Eu acho que a segunda dica é se seja mais de pessoas que vão te complementar e não veja isso como um risco à sua capacidade, né? Eu acho que terceiro e mais importante você precisa ser feliz no processo. Então, se estressa menos, curte a vida, com certeza vem bom resultado por aí. Legal, Camila. Da minha parte é isso. Eu gostei muito de receber você aqui no nosso podcast. Não sei se você tem algumas considerações finais. Então, acho que o que eu queria deixar uma mensagem para as mulheres. Eu acho que o Dia da Mulher ele vem aí para poder lembrar a todas vocês
o quanto não só somos importantes, mas relevantes para o nosso país, para o mundo. Que se você nesse momento, se você está num momento que seja mais desafiador, que você pode e deve se reinventar. Que no final das contas, se você não deitar com a cabeça no travesseiro e não estiver se sentindo realizada, muda, pivota, não tenha vergonha de seguir novas estratégias, não tem vergonha de vender. Vender é importante, mas mais importante do que isso é você ser feliz durante a jornada. Então, feliz Dia da Mulher, feliz mês da mulher, feliz dias, e é isso, um beijo. Obrigada, Camila. Feliz Dia da Mulher. Um beijo.